A paz do Senhor, amados, bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 354 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos dando início hoje ao estudo da primeira carta de Pedro. Amém? A nossa porção diária de hoje vai do capítulo 1 até o capítulo de número 3 de 1 Pedro. Eu espero que você consiga separar um tempo, fazer essa leitura, que ela é muito, mas muito importante para aquele que quer ser um cristão de verdade. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 3 de 1 Pedro e o verso de número 17. Amém? E a palavra do Senhor em 1 Pedro 3,17 vai nos dizer assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Amém? Se nós fôssemos resumir essa carta numa palavra, nós resumiríamos que o cristão precisa passar por sofrimentos. Todo cristão de verdade, um cristão genuíno, ele já foi afrontado pelo menos uma vez na sua vida. Ele já foi caluniado alguma vez e alguns até mesmo já sofreram espancamentos, e ataques, correto? Os apóstolos, eles estavam acostumados com esse cenário, com esses acontecimentos, já que diariamente as suas vidas estavam expostas até mesmo a perigo de morte. O apóstolo Paulo, por exemplo, citou isso várias vezes, que por muitas vezes a sua vida estava em perigo de morte. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, se você não nos acompanhou, entra na playlist aí dos devocionais, você tem um estudo lá. Nós vimos que a perseguição da igreja foi muito severa, ela foi muito dura. E no decorrer dos anos não foi diferente. Mesmo depois, com a morte dos apóstolos, o cristianismo sempre foi muito perseguido. A perseguição aqui não é particularmente de igreja A ou B. A perseguição, na verdade, é contra Cristo e a sua palavra. Mas Pedro vai dizer, então, que nós fomos salvos, alcançados pela misericórdia de Deus, e por ela nós fomos regenerados, para uma viva esperança. E além disso, nós esperamos uma herança que não pode ser destruída e nem manchada. Então, para isso nós somos salvos, para alcançar essa herança e viver diante de Deus. E Pedro vai começar logo lá no capítulo 1 dizendo que, se for preciso, nós iremos passar por várias provações, porém nós devemos ter alegria ao sermos provados. Lembra de Tiago? Amém? Que disse que nós temos que ter motivo de muita alegria ao passarmos por várias provações. Olha como Pedro também vem reforçar isso. Paulo também já tinha dito isso, Então nós temos aí vários homens de Deus falando a mesma coisa, que é bom que o cristão passe por provações, é bom que o cristão passe por sofrimentos, porque esses sofrimentos, eles vão confirmar o valor da fé que esse cristão tem, exatamente como Tiago também disse. Ele vai dizer ainda que toda essa perseguição, essa aprovação da nossa fé, ela resulta em louvor e glória na revelação de Cristo Jesus. Então, seja a perseguição, o sofrimento cristão, diferente do que as canções evangélicas andam dizendo por aí, o sofrimento não é para honra nossa, não é para glória nossa, não é para louvor nosso, não. O sofrimento do cristão é para louvor da glória de Deus. Amém? Então nós sofremos para glorificar a Jesus. O próprio Pedro, na primeira vez que ele foi preso e açoitado, quando ele saiu, ele glorificou a Deus por ter sido encontrado digno de sofrer por causa do nome de Jesus. Isso é muito, mas muito fora do que nós estamos acostumados a ouvir e a ver. Isso mostra como nós precisamos voltar ao verdadeiro amor e à verdadeira revelação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E ele disse que
nós e esses irmãos que não viram Jesus, que ele está escrevendo para pessoas que não viram, mas que creram, eles vão obter, né, o alvo da fé deles. Qual é o alvo da fé de um cristão? A salvação da alma. Então o alvo verdadeiro que a nossa fé deve nos levar não é apenas a restauração do nosso lar, não é apenas a restauração do nosso casamento, uma restauração na saúde ou na área financeira, não. O alvo da nossa fé visa a salvação da nossa alma. Isso também nós já vimos em muitos outros estudos anteriores aí. Amém? Além disso, o apóstolo Pedro ele vai falar um texto aqui muito interessante, que particularmente eu gosto muito e que mostra para nós cristãos como nós deveríamos valorizar mais certos tipos de mensagens. E ele diz assim, no verso 10, 11 e 12, que esta salvação da qual ele estava pregando e que Jesus nos garantiu, os profetas investigaram e indagaram e profetizaram a respeito dessa graça que foi destinada para nós, correto? Então, a graça de Deus, como ela se manifestou nos últimos anos, ela não era destinada para o povo da antiga aliança, ela era destinada para nós que estamos crendo agora, correto? Agora, olha que coisa interessante. Eles receberam essa revelação obscuramente, como nós já vimos também nas cartas de Paulo, e profetizou para o nosso tempo, para que para nós essa revelação da graça fosse clara, né, fosse nítida. E qual é a revelação da graça? Que um pecador, quando se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, ele tem aí a salvação garantida. Agora, o que me chama mais atenção é a última frase dessa exortação de Pedro, que ele diz assim: coisas essas que os anjos desejam contemplar. Ou seja, essa pregação que nós rejeitamos, que os cristãos rejeitam, que é a pregação do arrependimento, a pregação do novo nascimento, a pregação sobre santidade, sobre salvação, sobre a esperança da vida eterna, essas pregações que não estão no top 10 do YouTube, não estão entre as mais favoritas do Instagram, essas pregações são as que os anjos desejaram ouvir. Os anjos desejam ouvir essa pregação. E nós que temos o privilégio de ouvir, de receber esse mistério da graça, aonde um pecador que se arrepende pode ser salvo, eles não podem ouvir. Amém? Então nós deveríamos valorizar mais. Se você tem um pastor que prega a palavra de Deus, que se esforça em estudar, em orar, em preparar um texto bíblico para levar para você, falando de salvação, de arrependimento de pecado, da nova criatura, do novo nascimento, da santidade, você deveria valorizá-lo um pouco mais. Amém? Então, Pedro já passa a exortar o povo sobre essa necessidade do abandono do pecado. Então ele diz assim no verso de número 14: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Ou seja, nasceu de novo, se converteu, veio para Cristo, abandona aquelas práticas pecaminosas, passa a exercitar práticas santas, porque ele diz assim no verso 16: porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Se nós somos filhos de Deus, devemos copiá-lo, devemos imitá-lo, devemos ser iguais a ele. Uma certa vez fui no shopping e meu filho mais velho era bem novinho. Eu lembro ter comprado uma camiseta de super-herói para mim e comprei uma exatamente igual para ele, né? Para ele realmente se parecer comigo. Assim também deve ser nós e Deus. Se Deus é santo, os filhos de Deus também devem ser santos. Eles devem abandonar o pecado e passar uma vida de boas práticas. E depois ele vai falar no verso 18 que foi exatamente para isso que nós somos resgatados da nossa vida inútil. O que é uma vida inútil? Com todo respeito, é uma vida de prática de pecado. Ela não serve para nada, a não ser levar o ser humano para o inferno. Se Jesus te resgatou dela, então viva na contramão dela. Viva para a santidade. Amém? Bom, no capítulo 2, ele vai mostrar para nós novamente, né, que nós fomos chamados por Deus para sermos uma geração, uma nação, um grupo de sacerdotes, um povo que é particularmente de Deus, correto? Então, lá no verso de número 4, ele vai falar que Jesus é uma pedra viva
que estava profetizado nos Salmos. Uma pedra que os construtores rejeitaram, mas que essa veio a ser a pedra principal. Agora, observa que nós, como igreja, segundo Pedro, somos edificados sobre essa pedra, correto? Lembra quando Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Era disso que ele estava falando. Ele nunca disse que Pedro era pedra. Não. Jesus é a pedra de alicerce. Sobre ela, a sua igreja, que somos nós, está edificada. Amém? E quem está falando disso aqui é o próprio Pedro, que alguns irmãos dizem ser a pedra, né? Então, Jesus é a pedra e nós somos edificados sobre ele. O que significa isso? A nossa vida deve ser pautada naquilo que Cristo fez e nós devemos imitá-lo como Paulo disse que imitava. Agora, lá no verso 9, vai dizer assim: Vocês, porém, são 1. Geração eleita, 2. Sacerdócio real, 3. Nação santa, 4. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então vamos lá, o que nós somos? Nós somos uma geração que Deus escolheu, não fomos nós que escolhemos a Deus. Pedro anda na mesma linha de Paulo. Foi Deus quem nos escolheu e ele nos escolheu para quê? Agora ele não tem mais uma única tribo de sacerdote, não. Agora todos aqueles que Deus escolheu são sacerdotes de Deus, ou seja, todos podem orar e serem respondidos. Manda esse vídeo para aquele irmãozinho que todo final de culto pede oração para um pastor. Você também tem direito agora de orar a Deus e ser atendido. Era o que o sacerdote fazia na antiga aliança. Mas agora você é um sacerdote. Então você pode orar e ser respondido. Amém? Outra coisa interessante, nós não somos qualquer sacerdote. Nós somos um sacerdote real, ou seja, somos um sacerdote que pertence a uma realeza. Quem é a nossa realeza? Jesus, o Rei dos Reis, correto? O que nós somos? Antes a nação santa era Israel, mas agora a nação santa é a igreja. Então, aonde houver pessoas, não uma só, mas um grupo de pessoas que creem em Deus e servem ao Senhor Jesus, ali existe uma parte da nação santa. E o que nós somos? Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, nós somos um povo que foi comprado por Deus. Então nós não pertencemos a nós mesmos. Nós temos um dono, nós pertencemos a Jesus que nos comprou. E para que Jesus nos comprou? Para que ele nos elegeu como uma geração? Para que ele nos fez sacerdotes de um reino? Para que ele nos fez uma nação santa, correto? Para quê? Para que nós proclamássemos as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, para que Deus chamou a sua igreja? Para que Deus salvou a mim, Deus salvou a você? Para nós apenas frequentarmos a igreja no domingo? Não. Ele nos chamou para que nós pregássemos para o mundo inteiro, que foi Ele quem nos tirou de um mundo de pecado e nos trouxe para um mundo de santidade. Foi Ele que nos tirou do reino das trevas de condenação de inferno e nos trouxe para um reino de luz, para que nós fôssemos salvos para a glória eterna. Então, quando você for pregar para alguém, quando você for evangelizar alguém, não fique falando de coisas materiais. Ah, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. É pecado, pastor? Não, não é pecado. Mas não foi por causa disso que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados e da condenação do inferno. Amém? Bom, depois Pedro vai dar um exemplo de como é uma vida cristã. Isso está lá do verso 11 até o verso 17 do capítulo 2. Dentre essas coisas, nós destacamos o dever que todo cristão tem de se submeter às autoridades, seja ela a polícia militar, seja ela o prefeito, o governador, seja ela o presidente, né? Ou seja ela um professor de uma escola. Nós devemos nos sujeitar àqueles que são nossas autoridades. E aqui vai um parêntese. Se alguém não consegue se sujeitar às autoridades terrenas, como essa pessoa vai se sujeitar à autoridade de Deus? Tem crente? Compartilha isso aí com o teu irmãozinho. É muito importante que ele aprenda essas coisas. Tem crente que não consegue se submeter a uma liderança na igreja, não consegue se submeter ao líder de um grupo, ao presbitério, ao pastorado de uma igreja. Como essa pessoa vai se submeter a Deus? É impossível. Amém? Então que nós venhamos submeter às autoridades que Deus colocou sobre nós.
Depois ele diz que nós também devemos viver de uma forma agradável a honrar a Deus, correto? E se for preciso nós sofrermos para honrarmos a Deus, que nós venhamos sofrer, correto? Olha o que diz o verso 21 do capítulo 2. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam seus passos. Você está sofrendo por ser cristão? Está sofrendo por tentar salvar uma alma? Você sofre porque ama alguém e essa pessoa não entende o amor que você está tentando transmitir para ela? Sofre porque algumas pessoas não compreendem a obra de Deus na sua vida? Continue, persevere. Por quê? Porque Jesus foi o nosso exemplo disso. Ele sofreu por nós, mesmo nós não entendendo e desejando a sua morte no Calvário. E ele fez tudo isso porque ele nos amava. E ele vai dizer que nós antes éramos assim, desgarrados como ovelhas, mas agora nós nos convertemos ao pastor e bispo da alma nossa. Quem é o nosso pastor? Quem é o nosso bispo? É Jesus Cristo, o nosso Salvador. O capítulo 3 começa com um exemplo de como deve ser um lar cristão, em que as mulheres devem ser obedientes e submissas aos seus maridos, e os maridos devem amar as suas esposas, correto? E aqui tem um assunto até delicado, mas é importante. A mulher cristã, ela tem que ter um cuidado muito grande com a maneira de se vestir, de se portar no meio da sociedade. Nós temos visto que a cada dia que se passa, as mulheres cristãs, elas têm se tornado mais vaidosas. E aqui eu não estou dizendo que você não pode ser bonita, que você não pode se arrumar, muito pelo contrário. Mas a Bíblia diz que a beleza que deve ressaltar na mulher cristã não é a beleza exterior, mas a beleza interior de uma boa conduta. Então a mulher cristã não pode andar da maneira vulgar como tem andado nos últimos anos. Se a mulher quer ser um pouco mais extravagante, que seja para o seu marido, amém? Na rua, a mulher deve guardar a sua postura, não esbanjar sensualidade e nem vulgaridade, amém, amados? O marido deve, em contrapartida, respeitar a sua esposa como o vaso mais frágil. O marido que não faz isso, ele ora e ora em vão, porque é isso que diz lá no verso 7. Maridos, vocês igualmente vivam uma vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil, por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Prestou atenção nisso? Homem, dependendo da maneira com que você trata a sua esposa em casa, as suas orações não chegam aos céus, elas são interrompidas. Por quê? Porque o texto diz aqui no verso 6 que Abraão era chamado por Sara de Senhor. Então, o homem é o senhor do lar e Deus é o Senhor da igreja. Se nós, como senhores, não sabemos amar e suportar a fraqueza daqueles que estão debaixo do nosso senhorio, que é a nossa esposa, os nossos filhos, como que nós vamos nos submeter ao senhorio de Deus? Então nós somos o Cristo da nossa casa, nós vimos isso lá em Efésios. E aqui novamente é repetido. Se somos o Cristo da nossa casa, devemos suportar a fraqueza daqueles que estão no nosso lar e conduzi-los ao caminho da salvação. Amém? Depois Pedro nos exorta ao amor fraternal, um amor familiar, que é o amor que deve exalar na igreja. Igreja não pode ser um local de divisão, de brigas constantes, inveja, ciúmes. Isso são obras da carne, correto? A igreja é lugar de frutificar no Espírito. E o primeiro fruto do Espírito é amor. Depois ele diz que nós devemos sofrer como seguidores de Cristo, que é o texto que nós tínhamos separado para o nosso devocional, onde ele diz: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticar o bem do que por praticar o mal. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então observa que Jesus foi o nosso modelo, correto? Para que nós tenhamos alguém a que copiar. Ele é o nosso professor. Se Cristo sofreu por aqueles a quem ele amou, nós também devemos sofrer por aqueles a quem nós entendemos que Deus precisa salvar. Então, como um cristão hoje, o conselho de Pedro é: se prepare, busque fortalecimento no Espírito,
Não vá para a igreja somente para buscar prosperidades e bênçãos materiais. Não. Vai se reforçar no Espírito Santo, vai se capacitar no Espírito Santo, para que você possa enfrentar os sofrimentos do cristianismo como Cristo enfrentou os seus sofrimentos. Depois, Pedro vai terminar dizendo da simbologia do batismo. O batismo que salva as pessoas não é o lavar do corpo exterior nas águas, mas o transformar da consciência. Então, um crente que não tem a mente transformada, de nada adiantou o batismo nas águas dele, correto? Não é o mergulhar na água que salva o cristão, mas o que salva o cristão é o transformar de uma mente. Lembre de Romanos 12, amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar nessa manhã, te bendizer e te glorificar pela sua bondade, pela sua graça e pela sua infinita misericórdia. Abençoa as nossas vidas, fortalece os nossos corações, aumenta a nossa fé e nos prepara para vivermos como verdadeiros cristãos. Verdadeiros cristãos, Senhor, pregam para os outros. Verdadeiros cristãos levam a sua palavra para fora da igreja. Verdadeiros cristãos não priorizam a sua vida material, mas sim a sua vida espiritual. Verdadeiros cristãos sofrem por causa de Jesus. E não é algo que nós temos visto no meio das igrejas de hoje. Transforma-nos então, ó Pai. Que o nosso batismo nas águas não tenha sido em vão. Que o fato de nós participarmos de uma igreja não seja em vão. Que nós realmente venhamos ser geração eleita, sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus, que nós venhamos ser o sal da terra e a luz desse mundo, prontos para servir o Senhor, que é o dono das nossas vidas. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado desse trabalho, fortalece ele compartilhando, deixando um like e se inscrevendo no canal. Que Deus te abençoe, fique com ele e tenha uma ótima sexta-feira.